Não, é porque ele é muito tímido, ele é muito introvertido. Cara, mas isso não é necessariamente um problema para a função que ele está exercendo, isso não é um impedimento para a equipe atingir seus objetivos, né? Eu entendo o que você quer fazer e transformar essa pessoa numa outra pessoa. E a gente não deve fazer isso. Olá, bem-vindo ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E hoje a gente vai conversar sobre como que o líder pode lidar bem com liderados que têm um perfil comportamental, um perfil de temperamento mais fechado, mais reservado, mais tímido. Wilson, parece que é um desafio de liderança esse, né? Quando a gente tem no time uma ou mais pessoas que têm mais dificuldade de conexão com as demais pessoas, às vezes são perfis mais fechados, mais tímidos, mais introvertidos, né? E às vezes o líder, na boa intenção, né, de lidar com essas pessoas, às vezes até faz uma cobrança, cara, você não pode ser assim, você tem que ser mais extrovertido, etc., como se tivesse um padrão para todo mundo, né? Exato. Então esse é um desafio de liderança. Uhum. Como é que você tem lidado com esse desafio ao longo da tua experiência de liderança? Legal, Rafa. Se você montou teu time adequadamente, né, certamente você vai ter perfis mais extrovertidos, mais ativos, né, mais espontâneos, e você vai ter perfis mais introvertidos, mais introspectivos, mais racionais, né, na tua equipe. Isso é o que a gente chama de diversidade, na verdade, né? Uhum. Então, é bom, então. Isso é bom, né? Então, isso não é um problema. Não é um problema, na verdade, você está montando o teu time de maneira adequada com pessoas com diferentes características, né? Então, acho que isso você vai precisar dos dois, né, no teu time, né? O grande talento da liderança nesse aspecto é de como é que você equilibra as coisas, né? Uhum. Sabe aquela história, acho que todos nós já vivemos uma cena dessa, né? Eu não sei exatamente qual era o perfil de aluno que você era na escola, mas quando o professor fazia uma pergunta, né, sobre ciência, sobre biologia ou sobre matemática, né, que o seja, né, aí perguntava para a sala. Aí sempre tem aquele cara que toda vez é ele que levanta a mão, concorda? Eu era um desses, na verdade, né? Então também eu era muito ativo e queria mostrar que, olha, eu sei, né? A gente, quando é criança, faz naturalmente esse movimento sem filtro algum. E tem aquele também mais quietinho, né? Que, bom, tem alguém respondendo lá, eu sei também, mas eu não vou me expor. Deixa que ele fala, não tem problema. Para mim não faz, na verdade, a menor diferença falar. E, na verdade, eu até prefiro ficar quietinho aqui, prefiro até que ninguém me veja, né? E que eu passe desapercebido aqui. Nós estamos falando de perfis um pouco mais introspectivos. Então isso é da natureza de cada indivíduo. Isso varia em função de criação, varia também em função de culturas. Então a gente vai ter culturas mais orientais, que tem pessoas, é mais comum você encontrar pessoas mais introspectivas, obviamente isso não é uma regra, né? E a gente, inclusive a cultura brasileira era um pouco mais ativa, um pouco menos introspectiva, a gente é um pouco mais ativo, vamos colocar assim. Isso está mais ligado, inclusive, à nossa cultura, então a gente está um pouco mais acostumado com esse perfil um pouco mais ativo e olha esse outro perfil como se fosse um problema. Eu já vi líderes, inclusive, colocando em PDIs de um programador, por exemplo, né, que o cara ele fica olhando para a tela, fazendo código, que ele deveria se desenvolver mais em falar em público, né? E aí eu fiquei olhando, bom, cara, o que isso vai ajudar o cara a entregar mais ou menos, né? Não, é porque ele é muito tímido, ele é muito introvertido. Cara, mas isso não é necessariamente um problema para a função que ele está exercendo, isso não é um impedimento para a equipe atingir seus objetivos, né? Eu entendo o que você quer fazer e transformar essa pessoa numa outra pessoa, né? E a gente não deve fazer isso, né? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente deve respeitar, enquanto líder, as características de cada um, né? Quando existem cursos, por exemplo, como o Enneagrama, onde você não encontra só esses dois tipos, né? Você encontra ali, ele já melhora um pouquinho, né? Ele já coloca ali 9 tipos, 9 perfis, né? De diferentes características, né? De perfil de pessoas, né? Então, se você treina, você entende que você vai ter uma diversidade muito grande e que a primeira coisa, cara, como é que eu respeito
essa característica, né? Entendo o valor dela para a equipe, porque esse não é um perfil mais introspectivo, ele é um perfil muito mais analítico, né? Muito mais racional, né? E ele vai estar vendo coisas que, de repente, aquela pessoa que é mais ativa não vai estar vendo. E como é que eu aproveito as características do ativo, né? Da pessoa que é mais ativa, que levanta mais a mão, né? E se posiciona mais, né? Nos momentos que são adequados. Então, a habilidade do líder vai ter que ser em como que ele vai usar esses dois recursos. Para não ficar na teoria, vamos para uma reunião aqui, um cenário hipotético, né? Nós estamos numa reunião e aí eu vou pegar aqui um nome, né? Então eu tenho o Alexandre, que é mais introspectivo, mais quieto, né? E ele, eu sei que ele tem informação relevante, mas ele não se fala ele não fala por timidez, né? E tem o João, né? Que também tem muita informação e tal, e eu faço uma pergunta, né, mesmo cenário da escola, né, sobre algo que eu preciso saber da opinião da minha equipe numa reunião, ou num ambiente, ou mesmo na sala ali, né. Então, se eu faço uma pergunta aberta para toda a equipe, quem que vai falar primeiro? O João, né? O João vai falar primeiro. Então, beleza, eu posso fazer esse movimento. Mas eu sei que eu tenho uma pessoa mais introspectiva que, se eu não perguntar para ela de forma direcionada, ela vai falar por último. Então, eu devo perguntar, eu queria saber a opinião de vocês, mas eu gostaria de ouvir primeiro, né, o Alexandre. Mas não tem risco do Alexandre se sentir exposto? Porque o Alexandre não gosta de se sentir exposto, de holofote, exatamente por isso é que ele não é o primeiro a falar, né? Beleza, aqui eu estou falando de um ambiente ok, onde o líder já trabalhou dentro de um bom ambiente, né? O ambiente está trabalhado para que a pessoa se exponha. Como assim, trabalhado, Wilson? Conta mais sobre isso. Ok, então eu vou dar um passo para trás aqui desse cenário, né? Existe você imagina esse mesmo ambiente, então, onde a pessoa, quando ela fala alguma coisa que não faz o menor sentido, as pessoas dão uma risadinha, debochando da outra que falou algo que, pô, ele não sabe, né? Ou seja, eu começo a criar um ambiente psicologicamente errado. Ou quando a pessoa fala algo que eu discordo, eu confronto, desqualificando o que ela está trazendo. Ou a própria pessoa. Ou a própria pessoa, né? Desqualificando dizendo da incapacidade ou da falta de visão que a pessoa não está considerando, eu não valorizo aquela contribuição. Então eu vou construindo um ambiente que a gente chama de ambiente inseguro, né, para as pessoas se posicionarem. Então quando eu crio um ambiente seguro, onde não importa o que a pessoa fala, ela é qualificada, inclusive é uma oportunidade, mesmo que você falar uma bobagem, né, isso é positivo para a equipe, porque dessa bobagem eu posso construir algo, ou mesmo que se eu não construir algo, a gente tem uma oportunidade para explicar melhor algo que de repente você não tem entendido, e você entender é importante para a tua próxima contribuição, onde todo mundo fala bobagem de vez em quando, né, inclusive o próprio líder pode trazer alguma bobagem, alguém levanta a mão e discorda, ou seja, tem um ambiente seguro para as pessoas se posicionarem, né? Então a construção de ambientes psicologicamente seguros ou não seguros, eu acho que dá um outro podcast. Sim, acho que sim. Né? Então nós estamos falando de um contexto. Então, a ideia é que a pessoa ela pode falar o que pensa, ela pode ser ela mesma e ela não vai ser julgada, condenada, sentenciada. Então, aqui eu já estou partindo da premissa que o líder já fez o trabalho dele e existe um ambiente seguro. Que é uma disciplina de liderança que ele precisa ter gestão do ambiente. Ele tem gestão do ambiente e criar um ambiente. Isso aí já está resolvido. Já está resolvido. Na liderança, vou pedir a produção anotar aí, se for o caso, a gente faz uma gravação específica sobre como construir ambientes seguros, né, para que essas pessoas se posicionem. E aí com esse ambiente ele pode dizer, Alexandre, poxa, seria tão legal se você fosse o primeiro a falar. Fosse o primeiro a falar, né? E, obviamente, o Alexandre vai se posicionar, e às vezes é exatamente a mesma fala, né, que o João ia ter. E aí o João vai ficar quietinho nessa reunião, porque falou, eu concordo com ele. Olha que legal, né? Eu coloquei a pessoa para se expor e o outro falou, eu ia falar, inclusive eu ia falar isso, né?
o nível de qualificação e de reforço positivo que você traz para essa pessoa. Então você tem que estimular, né, nesse ambiente quem fala menos a falar primeiro e quem fala mais a falar por último. Até porque quem fala mais para falar por último, ele vai ter que construir novas ideias e novos pensamentos em cima do que as pessoas já colocaram na mesa. A chance de eu ter realmente uma construção maior, porque essa pessoa mais ativa ela vai querer falar de um jeito ou de outro. E ela vai estar atenta a todas essas informações para ela construir algo novo, para ela também conseguir se posicionar na reunião. Então eu vou conseguir extrair algo melhor dessa equipe, aproveitando essa característica um pouco mais introspectiva e tímida dessa pessoa. Então a forma com que o líder se movimenta com essa equipe faz total diferença. Okay. Né? E é importante o líder estar deixando claro o quanto que a opinião dessa pessoa é relevante para toda a equipe. E que se também não tem nada para contribuir, né, a pessoa tem o direito de falar, cara, eu não sei. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu não tenho uma opinião sobre isso ainda. E tá tudo certo, ok? Então, o não saber ou não ter uma opinião também é uma informação válida, né, é uma resposta válida naquele ambiente, né? Porque às vezes a pessoa realmente tem algo para dizer em relação ao líder, faz um movimento e aí ele gera um constrangimento, né? Porque a pessoa fala, não sei, né? Então você acabou de criar um reforço negativo. Então essa construção anterior do ambiente, ela faz toda a diferença. Mas é muito raro uma pessoa introspectiva que está trabalhando mais com a sua parte racional do cérebro, já não tem uma opinião formada sobre algo, ainda mais se ele vai falar primeiro. Então é uma situação muito, muito rara de acontecer. Então o líder deve estimular quem fala menos a falar primeiro e quem fala mais a falar por último, para conseguir equilibrar esse ambiente. Legal. Então, como lidar com perfis mais fechados? Faça a sua disciplina de gestão de ambiente, capricha nisso, disciplina de liderança, e aí o que você está trazendo é incentive positivamente a participação dessas pessoas, né? E você não acha que tem também ali uma questão de vínculo, de conexão de pessoa, né, no sentido assim de ganhar confiança dessa pessoa com o líder, né, e com os demais pares, né? Parece que tem um elemento humano de relacionamento que pode ser meio que uma graxa que facilita essa pessoa a se expor mais e trazer mais o que ela pensa também, né? Legal, Rafa, eu adoro estar nas entrevistas com você, porque você não deixa escapar nada, né? Então esse é um outro aspecto altamente complexo para o líder, né? Muitas vezes o líder, tentando fazer o trabalho dele, ele precisa se conectar com as pessoas, precisa conhecer um pouco mais sobre essa pessoa. E às vezes essas pessoas mais introspectivas dão muito pouca abertura, né? A gente faz perguntas sobre a vida delas, né? Sobre a família, né? Sobre a esposa, ou sobre os filhos, né? Sobre a história delas, elas dão respostas curtinhas, né? Não, tá tudo bem com meu filho, não, meu filho faz isso. Onde teu filho estuda? Não, estuda em tal escola, ponto, né? Então te dá informação mínima suficiente para atender a pergunta que você fez, né? Esse perfil mais introspectivo, ele tem essa característica, então é muito mais difícil de você estabelecer conexões, de você estabelecer vínculos com essa pessoa, porque talvez ela até seja uma pessoa um pouco mais desconfiada, né, do porquê ela está racionando, por que você está com esse interesse, por que você está buscando esse tipo de informação, né? Então esse perfil mais introspectivo, ele não está tão acostumado a ter esse nível de intimidade ou compartilhamento de informação, que é muito importante. A gente já falou sobre isso aqui, muitas vezes para você conectar essa pessoa a um objetivo maior, porque isso vai ser bom para ela também em termos de carreira, né? Então esse é um processo de construção, né, de confiança, onde você vai criando momentos e na velocidade da pessoa. É mais ou menos um pouco da técnica da psicologia, né? A pessoa ela vai numa sessão, ali você perguntas de coisas um pouco mais superficiais, e aí você vai perguntando e vai avançando na velocidade da pessoa. Então, se essa pessoa chegou no time agora, eu percebo ela um pouco mais introspectiva, né? Obviamente eu tenho oportunidades mais formais em one-on-one que eu posso fazer algumas perguntas, né? Mas eu também posso falar, cara, vamos tomar um café? E ali eu faço 2, 3 perguntas, né? E vejo como é que o grau de profundidade que essa pessoa traz. Uma outra forma de criar essa conexão
dessa pessoa num primeiro momento é você falar primeiro. Então, você vai fazer uma pergunta sobre a família, por exemplo, né? Ou sobre sonhos futuros, né? Você fala sobre os seus. Olha, eu queria viajar, eu tenho o sonho em conhecer tal cidade, ou tal local e tal, né? E eu estou fazendo isso na minha vida. E você conta toda uma história, ou seja, você primeiro demonstra o movimento de abertura, né? E você se abre, e depois você tenta buscar algum tipo de abertura do outro lado, mas sempre respeitando o limite e a velocidade dessa pessoa até que ela vá se sentindo segura. Essa pessoa normalmente ela tem muito para falar. É que as pessoas não têm muito paciência, né, de desenvolver essa fala. Então é um processo de uma escuta ativa, generosa e com respeito ao tempo do outro, né? A pessoa não vai chegar agora confiando, né? Se você pega um perfil mais ativo, você fala assim, fala para mim do teu sonho. Ele passa meia hora ali contando e conta tudo até o que você não perguntou. Na verdade, você pega um perfil mais introspectivo, essa informação ela vai sendo garimpada aos poucos, você vai construindo, você vai ter que ter mais sessões de momentos de construção de diálogo e de extrair informação dessa pessoa para criar conexões reais. O dia que essa pessoa entender que o teu interesse por ela é legítimo e verdadeiro, né, e você quer o melhor dela, você resolveu esse problema. E nada disso que você está falando significa em mudar a pessoa numa outra pessoa que ela não é. Rafa, isso é muito importante, né? Então, assim, respeita o perfil. Cara, está tudo certo em você ser um pouco mais introspectivo. Está tudo certo com você. Inclusive, isso é bom para a equipe. Então, a gente, em vez de querer mudar ou pegar o falante, fazer ele falar menos e fazer o que fala menos falar mais, para ter um robozinho, faça a tua equipe entender que essa diferença de características é algo ótimo para a gente, é o que é desejado. Torne isso claro, torne isso de forma explícita, para que além de haver a tua aceitação enquanto líder desse ambiente, que as pessoas que estão na equipe tenham esse nível de aceitação também e respeite essas diferenças. Às vezes diversidade é bonito na teoria, no papel, mas no dia a dia gera ali as suas questões. Gera as suas questões, obviamente, como líder, se a gente tivesse um monte de robozinho ali, a gente imagina que seria a nossa zona de conforto maior, né? Porque está tudo resolvido. Ter que lidar com essa diversidade, ter que lidar com essas diferenças, na verdade é o nosso maior desafio, porque você vai ter uma pessoa mais tranquila, mais quieta, você vai ter um mais ativo, você vai ter um mais irritado, um mais nervoso, né? E você vai ter algum que de repente, cara, tá caindo o mundo lá fora, ele tá de boa, beleza, o mundo vai cair, mas nós vamos sobreviver e tá tudo certo com ele. Legal. Então essas características, na verdade, pessoais, que fazem toda a diferença no time. O líder precisa aprender, primeiro, respeitar, e segundo, aproveitar isso no ambiente e estimular contra-movimentos quando fizer sentido, que foi o caso da reunião que a gente deu o exemplo. Legal que quando você começou a falar, você começou falando assim, não é um problema que tenha uma pessoa mais fechada, mais introspectiva. É bom, isso a gente chama de diversidade. Depois você foi respondendo aos poucos os porquês dessa primeira declaração, né? E agora que a gente entendeu esse racional seu, eu poderia dizer assim para você, né? Talvez a gente pudesse dizer assim, como um outro podcast, né? Como eu como líder, como é que eu faço para lidar com um perfil que fala pra caramba? Pois é. Que é super empolgadão, né? Que só vai. Só vai. Né? Ele adora ter uma plateia para ele falar dos seus feitos, porque né? Do mesmo jeito que eu preciso ter certas habilidades, né? Certo traquejo para trabalhar com essa pessoa que é mais fechada, Sim. Eu como líder também preciso saber como trabalhar com esse outro Sem que dúvida. Domina muito, que é super empolgado, né? Exato. Tem todo um outro desafio, mas eu acho que esse cara aí já merece um outro podcast. Legal, então, Wilson, obrigado aí por compartilhar com a sua experiência com a gente. E aí, tem gente mais fechada, mais caladão, mais introspectiva aí na sua equipe? Você é um líder que acredita que está lidando bem com essa pessoa, conseguindo integrá-la, conseguindo fazê-la se sentir aceita, acolhida e que aquilo que ela traz como contribuição de fato está sendo contribuição para o time? Ou você está tentando talvez fazer com que essa pessoa seja uma outra pessoa que ela de fato não é? E talvez o perfil fechado seja o próprio líder, né?
Pô, esse já dá mais um podcast. Comenta aí o que você acha desse assunto, compartilha aqui o nosso episódio e fica atento para a próxima edição que vai chegar logo aí nos nossos canais de distribuição.